Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boas-vindas. Boas-vindas a mais uma live aqui no canal Érica Moraes. Tá dando para escutar? Coloca aqui para mim número 1, se estiver dando para escutar. Número 2, se não estiver dando para escutar. E aí a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje. Coloca aqui para mim. Está dando para ouvir? Beleza, gente. Então é o seguinte. Legal. Então é o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da organização. Por que você está falando isso, Érica? Por que você está falando sobre organização, sendo que tem um monte de pessoas que falam sobre isso? A gente já está cansado de ouvir falar sobre isso. Por quê? E aí eu vou explicar para vocês o porquê antes de começar falando sobre os benefícios, tá bom? Acontece que as pessoas sabem, sim, a organização tem vários canais muito mais legais do que o meu, falando sobre isso, canais no YouTube, enfim. As pessoas também conhecem o Feng Shui. Algumas pessoas conhecem, tem vários canais também muito melhor do que o meu, com certeza. Não sou hipócrita para falar ao contrário, porém, acontece que eu escolhi unir as técnicas de cuidados com os ambientes, que é o Feng Shui, com as técnicas dos cuidados com o ambiente, que é a organização profissional. Além disso, eu estou unindo essas duas técnicas com a gente, me deu um branco agora. Meu Deus, fugiu da minha mente. Eu já lembro. Então, na verdade, são 3 técnicas em uma. E tudo que eu vou falar aqui para vocês sobre organização e sobre Feng Shui está linkado uma coisa com a outra. Eu não vou falar de organização conforme as pessoas falam, eu vou falar de organização baseado no Feng Shui. E eu vou falar do Feng Shui baseado na organização. Ou seja, eu uni essas duas técnicas para falar com vocês sobre isso. Então, é por isso que eu escolho estar aqui, compartilhando e esvaziando também a minha mente, para caber mais informações, mais conexões, que eu quero aprender mais, mas eu tô com tanta coisa aqui que eu quero soltar. Então, eu resolvo e escolho vir aqui, tá bom? Gente, etiqueta pessoal, lembrei o nome, etiqueta pessoal. Por que que eu fiz essa união? Esse ano de 2021, eu iniciei o meu curso, o Método Casa dos Sonhos, que é a união do Feng Shui mais a organização profissional. E dentro do curso surgiu a necessidade das alunas em aprender, Érica, o que eu preciso ter na minha casa para servir um café, ou um chá da tarde, ou fazer um almoço, fazer um churrasco, quais são os utensílios? Eu falei, minha nossa, eu não sei, mas vou procurar a saber. E aí encontrei uma parceira que vai vir aqui daqui a algumas semanas falar um pouquinho com a gente sobre tudo isso, tá bom? Então, a gente uniu isso para facilitar a vida da cliente e para ela ter uma casa dos sonhos harmonizada, organizada e com muita elegância. Essa é a ideia. Então, antes da gente falar sobre os benefícios da organização, eu quero falar para você quais são os tipos de organização que existe, beleza? Então, vamos lá. Eu tô aqui com a minha colinha, né, gente? Que eu faço a minha pauta para não falar bobagem para vocês. Então, é o seguinte, dentro da organização existem várias áreas que a gente precisa organizar, tá? Então, os adolescentes, eles precisam organizar o estudo, organizar a agenda escolar.
Organizar com os estudos obrigatórios e organizar com novos estudos, novos conhecimentos. Por exemplo, um jovem adolescente que deseja fazer uma aula de inglês ou já começar a se preparar para um vestibular, para fazer o Enem. É importante que ele faça essa organização de qual é o momento que vai fazer aqueles estudos obrigatórios na escola e qual momento vai fazer os outros tipos de estudo. É importante ter essa identificação. Depois, a gente tem a organização pessoal, e a organização pessoal ela é dividida em várias lacunas. Eu vou passar bem rapidinho aqui para vocês. Então, dentro da organização pessoal, você pode organizar a sua casa, e aí a sua casa entra os cômodos, os documentos, entra as receitas, a organização familiar, a organização das suas finanças, a organização da saúde, quem precisa tomar medicamento ou quem deseja fazer a prevenção, que é a atividade física, precisa organizar qual é o horário que vai para a academia ou fazer seus exercícios. Organização de viagens, de imposto de renda, de projeto de vida, organização de multimídias, então livros, CDs, DVDs, fotos, tudo isso faz parte da organização pessoal, tá? Depois a gente tem a organização empresarial. Quem trabalha em CLT não vai entender um pouco dessas organizações que eu vou falar agora, mas com certeza passa por alguma delas. Então, a primeira coisa que uma empresa precisa ter é a organização estratégica, organização tática, organização operacional. Dentro da organização operacional, entra ali os clientes e fornecedores. Ainda na empresa, você precisa organizar os seus projetos, organizar os seus documentos, organizar o seu computador, sua mesa de trabalho, para você conseguir ter uma leveza na hora de você executar suas tarefas, tá? E depois a gente pode falar de organização financeira. Quais são os seus gastos empresariais ou pessoais? Quais são os investimentos empresariais ou pessoais? Então, você precisa também ter essa visão, porque se você não tiver essa organização, você sai gastando e nunca investe, nunca vai sobrar dinheiro para nada. Aí a gente pode entrar na organização alimentar, na organização dos ambientes e por aí vai, tá? Por que eu quis falar isso para vocês? Porque eu, estando com amigas, eu mesma, gente, eu posso falar para vocês que eu sou uma pessoa buscando a excelência da organização. Eu ainda não sou uma pessoa 100% organizada, estou buscando ser essa pessoa. E o que acontece muito é que quando nós não somos organizados, a gente começa a ter alguns problemas nas nossas vidas que a gente não se dá conta e que é extremamente importante a gente entender, tá? Então eu vou falar os benefícios e aí você já vai imaginando ao contrário disso, porque na verdade tudo que eu vou falar para vocês é o que a gente deseja na nossa vida. E a gente só vai conseguir isso com a organização, tá bom? Porque é super mega importante a gente entender que a nossa casa, os nossos ambientes é um reflexo da nossa mente, do nosso estado mental. Se a sua casa está de ponta cabeça, se o seu ambiente de trabalho está de ponta cabeça, gente, eu tô falando, não tô falando aquela baguncinha, uma coisinha ali ou outra ali, não, tô falando acumulado, cheio de papéis, você não consegue achar nada, isso é sinal que a sua mente está assim, tá? Então, os benefícios da organização vai muito além do que só o aspecto visual. Ele vai trazer aspectos emocionais também, que aí a gente vai agora para a nossa listinha. Quando você
organiza, e aí, gente, é importante a gente entender o seguinte, quando eu falo de organização, eu estou falando de organização. Organização, ela tem aquele critério que eu já falei para vocês aqui nas lives anteriores. Da avaliação, do descarte, lembra? Dos 4 Cs? Da conservação, da manutenção, da consolidação. Isso é a organização. Arrumar não vai te trazer esses benefícios que eu vou falar agora para você. Por quê? Você vai arrumar e o trem vai bagunçar. Aí você arruma, o trem bagunça. Você fala, que raios que é isso? E a organização não. Você organiza e é muito mais difícil para desorganizar. A única questão é que você tem que fazer a manutenção, tá? Mas assim, eu posso dizer que coisas que eu organizei de verdade, é muito mais difícil eu voltar ali do que as coisas que eu ainda não organizei. Tem alguns espaços que eu ainda não encontrei a solução ideal para isso. Então, ainda fica coisinhas fora do lugar. Mas a organização, quando você faz, muito difícil de desmanchar, tá? Então, vamos aos benefícios. Quando você é organizado ou organizada, você tem mais qualidade de vida. Por quê? Você ganha mais tempo. Tempo, você não gasta tempo para procurar coisas, para achar seus objetos. E com isso você não fica tão estressado e por isso você tem mais qualidade de vida, tá? Então, você ganha tempo, porque você investe melhor o seu tempo na organização do que na manutenção semanal. Então, você ganha tempo. Além disso, você ganha produtividade. Você fica uma pessoa muito mais produtiva, evitando a procrastinação, porque quando nós não somos organizados, a gente procrastina. Essa é uma tendência muito forte dos procrastinadores. Eles são desorganizados. É muito difícil uma pessoa organizada ser procrastinada. Muito difícil. Mas existe, tá? Mas você ganha em produtividade. Você ganha em praticidade, porque quando você se organiza, não importa se é uma organização pessoal, empresarial, financeira. Quando você se organiza, você tem praticidade para tudo. Para encontrar um documento, para fazer a organização daquele ambiente, para você executar os seus projetos, para você fazer o pagamento das suas contas. Enfim, tudo é mais prático. Você ganha em bem-estar, de poder ter uma visão lógica. Gente, a nossa mente, o nosso cérebro, ele gosta de lógica. Nós fomos constituídos para atuar na lógica e nas emoções. Quando o nosso cérebro não tem lógica, ele olha para as coisas e ele não consegue entender e compreender, começa a criar sentimentos ruins na gente. Sentimentos de tristeza, irritabilidade, estresse, desequilíbrio, tudo isso acontece. Por quê? Porque a gente não está no âmbito melhor, a gente não está bem. Quando a gente não entende. E isso não é porque você escolhe não estar bem. Isso é mental. Nosso cérebro é constituído dessa forma, certo? Deus, ele é tão perfeito que ele fez a gente já com essa magnitude, vamos dizer assim, em escolher ter as coisas mais belas e mais harmônicas, até porque a natureza ela é harmônica. A gente não vê árvore feia, uma maçanzeira feia, uma pimenteira feia, é tudo muito bonito. Por quê? Tem lógica. Então tem o galho, depois tem a flor, a folha, depois tem o fruto, tem uma certa lógica. Então, o nosso cérebro, ele precisa disso para sobreviver. Por isso, você ganha em bem-estar quando você se organiza. Porque quando você abre os espaços dos seus ambientes, abre o seu computador, abre o seu carro, abre as suas mídias e tem lógica, a sua mente relaxa e te traz uma sensação de bem-estar, tá? Outra coisa que você ganha quando você
tenha um espaço organizado em criatividade. Por quê, gente? Quando você começa a organizar as suas coisas, seja lá em qual âmbitos desse que eu falei agora há pouco, você começa a criar mais soluções, você começa a criar ideias novas, não só de organização, mas sobra espaço na sua mente para você criar um novo projeto, para você criar uma nova receita, para você criar um novo passeio de família, um novo jogo de família, criar pensamentos novos, criar porque você vai ter mais tempo e aí você pode ler um livro e isso vai te trazer outros tipos de pensamento. Então, é importante a gente entender que a criatividade, ela traz isso. E aí a gente vai linkar com o Feng Shui. Quando a criatividade, no contexto oriental, significa dizer facilidade para criar os filhos, resolver problemas, arrumar soluções, criar e abrir novas oportunidades, ter bons amigos, criar coisas novas. Então, tudo isso, a criatividade vai poder atuar no seu campo de informação quando o seu ambiente está organizado. Fora a tranquilidade que dá você olhar e falar, meu Deus, não tenho nada para fazer. Está tranquilo. Minha casa não está uma zona. Eu consigo achar as minhas coisas. Tá tudo limpo, tá tudo favorável. Olha que paz que dá, gente. Uma tranquilidade de você não ficar, meu Deus, cadê aquele sapato? Cadê aquele vestido? Cadê aquela meia? Cadê aquela blusa? Cadê aquele arquivo no computador? Aquela planilha? Gente, não tem coisa pior do que você não achar as coisas na sua própria casa. Fala sério. Aqui eu ainda sou assim, mas já melhorou bastante. E com isso, você ganha harmonia na família, diminui as brigas, né? Os xingamentos na casa, não é assim? Isso facilita a sua limpeza quando você deixa as coisas mais organizadas, tanto na empresa quanto na sua vida pessoal. Você ganha vitalidade e energia, porque quando os seus ambientes estão organizados, a sua mente está tranquila. E isso vai fazer você gastar menos energia. E você gastando menos energia, você adquire mais vitalidade. A vitalidade, gente, ela é a união da força masculina e da força feminina. A vitalidade, a energia de vitalidade, ela gosta de beleza. Ela gosta de ordem. Por isso que o Brasil, né, na nossa própria bandeira diz ordem e progresso. A gente precisa entender que para a gente progredir na vida, a gente precisa ter ordem. Não tem como progredir desorganizado, desordenado. Não existe progresso assim. Então, se você quer progredir como família, como marido, como esposa, como filho, é importante você trazer a ordem para os seus espaços, ou só para o seu computador, ou só para o seu estojo escolar, enfim, não importa. Porque essa ordem vai te trazer vitalidade, essa vitalidade vai te trazer a criatividade, essa criatividade vai te trazer a evolução e o aprimoramento, tá? Depois, a gente aumenta o nosso dinheiro no bolso, gente. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Quando principalmente armário de cozinha, eu tenho um armário pequitinho, depois eu mostro para você, mas é bem pequeno. Que eu não tinha organização, eu comprava arroz, feijão a mais, molho a mais, coisas a mais, estragava, vencia. E eu falava, gente, é dinheiro no lixo? Foi feita uma pesquisa com uma personal organizer, o nome dela é Flávia alguma coisa. E eu, se eu não me engano, foi até no IBGE, que os brasileiros, eles jogam de dinheiro fora, por ano, com coisas vencidas e estragadas, R$ 1.700 por ano. R$ 1.700 com coisas vencidas e estragadas. Gente, quase R$ 2.000, não dá para fazer uma viagem? Não dá para ir em alguma loja comprar um monte de roupa?
sapato, arrumar o cabelo, pôr cílios postiços, fazer a unha de gel. Não dá para fazer isso com R$ 1.700. E aí, E aí, quais eram esses gastos, né? As pessoas gastavam com o quê? Gastavam com produtos vencidos na geladeira, no armário, produtos de beleza vencidos, perfume, pomada, não sei o quê, sabonete, pasta de dente. E produtos que estragavam. Por exemplo, você faz um arroz, não come, estraga, você joga fora. R$ 1.700. Eu achei um absurdo quando eu vi essa reportagem. E realmente eu gastava muito mais dinheiro quando a minha despensa era desorganizada. Por quê? Eu não sabia o que tinha ali. Era tanta coisa, eu tinha até preguiça. Porque aí eu olhava, você falava, ai, tem um negócio, ai, tem uma pipoca aberta, tem um feijão aberto, tem 2 feijão abertos ali. Ai, gente, eu não vou mexer nisso não. Tô fora. Eu era assim. Falava, ai, não, gente, não. Farinha de... O que tem aí? Farinha de rosca, farinha de trigo? O que tem nessa geladeira? Não sabia. Falei, eu tô fora. Gente, quando eu comecei a organizar, porque eu fiquei com preguiça, né? Eu falei, não, gente, quero ser uma pessoa produtiva. Quero ser uma pessoa com praticidade. Eu quero ter esses benefícios que essas mulheres todas estão falando e que o curso meu falou que eu vou ter. Que eu comecei a organizar. É claro que você investe um pouquinho, né? Eu investi em potes organizadores. Acabou. Ninguém mais perde nada. Ninguém me chama mais. Cadê a pipoca? Cadê a farinha de rosca? Ninguém me chama. Todo mundo acha as coisas aqui em casa. E aí eu não compro mais aqueles estoques gigantescos. Fica tudo no pote. Acabou, eu compro. Não acabou, tem ali. Eu não faço estoque. Gente, isso é vida. Isso traz muita tranquilidade. Além disso, traz um equilíbrio emocional para você, para as pessoas que estão em casa. Por quê? Não fica aquela tensão, meu Deus, cadê as coisas? Será que esse ambiente é seguro? Será que esse ambiente é limpo? É seguro para minha família? E uma vez eu escutei isso daquela monja famosa da internet. Esqueci o nome dela. Quem lembrar, coloca aí para mim, gente. A monja, ela no templo zen budista, eles explicam que para você ser zen, para você trazer a paz, o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, você precisa ter uma certa ordem, uma certa beleza. Você precisa ter cuidado com tudo que você tem. E aí ela fala sobre limpar o armário, o guarda-roupa, as gavetas, os objetos de decoração. Ainda ela fala assim, aquele objeto de decoração traz algo gostoso para você? Ou traz algo que não é tão legal? Que a gente precisa decorar a nossa casa com coisas que edifiquem a nossa alma. Eu achei aquilo fantástico, porque todos esses símbolos são símbolos para te trazer equilíbrio emocional. E aí, gente, eu vou entrar no Feng Shui que não tem como. Quando nós estamos totalmente desorganizados, a gente não acha nada, aquilo vai gerando um estresse inconsciente, um sufocamento, que a gente pode ficar doente. A nossa casa pode nos adoecer. Adoecer fisicamente. Você até virar coisas assim sérias. Começa com uma gripinha, depois vai uma coisinha, uma dorzinha ali, uma coisinha ali, de repente você tá doente e você não sabe por quê. E aí quando você vai se dar conta, o médico não acha um diagnóstico. E aí quem trabalha com isso, né, com organização, com Feng Shui, vai na casa da pessoa, faz uma organização 360 e a pessoa melhora. A minha própria casa foi assim comigo. Minhas filhas doentes, eu depressiva. Fiz o Feng Shui, comecei a mudar tudo. A minha mente foi melhorando, foi saindo daquele sentimento ruim de depressão. As minhas filhas foram ficando saudáveis e a minha vida se transformou 360 graus. Mudei de emprego, mudei de profissão. Hoje eu sou dona de uma clínica terapêutica e tudo isso eu devo
ao Feng Shui em primeiro lugar e depois a organização, que me ajudou a sair praticamente da cama, porque aí eu saía, levantava e olhava item por item para poder me sentir melhor, porque eles falavam que ia se sentir melhor e realmente é verdade. E aí, gente, por último, então, além de qualidade de vida, praticidade, bem-estar, criatividade, tranquilidade, você traz harmonia na família, mais energia vital, os seus espaços ficam mais bonitos, mais agradáveis, você traz equilíbrio emocional, você economiza dinheiro, você fica mais produtiva. Eu penso que o mais importante de tudo, que quando eu comecei a pesquisar com as minhas clientes, já fazem mais ou menos 8 anos que eu trabalho com isso, e eu já atendi mais de 50, 60, 70 pessoas no Feng Shui e organização bem menos, mas o mais legal de tudo foi saber com elas. Eu perguntei, gente, o que vocês colheram de benefício com a organização e com o Feng Shui? Érica, eu ganhei tempo para cuidar de mim, coisa que eu não tinha. Eu passava o domingo limpando a casa, ou eu passava o sábado inteiro limpando, lavando, passando, cozinhando. E aí, que horas que eu fazia a unha? Que horas que eu fazia a sobrancelha? Que horas que eu assistia um filme? Que horas que eu passeava, tomava um sorvete? Não tinha isso. E isso estava acabando com a minha saúde mental, com a minha saúde emocional. Então, quando eu fiz com você a organização e o Feng Shui, a minha vida ficou mais tranquila, eu ganhei tempo. Gente, tempo é a única coisa que a gente não consegue comprar, não volta. E as pessoas falam, geralmente as pessoas que estão doentes, a minha avó foi uma dessas, que teve essa oportunidade de me dar essa lição. Eles falaram assim, filha, se eu pudesse voltar no tempo, a única coisa que eu faria era não perder tempo. Com bobagens, com fofoca, com coisas que não me agregavam à vida, com a casa. Eu iria fazer coisas que tocassem o meu coração. E isso ficou gravado, eu sempre vou falar dela, porque me traz a verdade. Porque quando a gente está no leito de morte, a única coisa que você queria mesmo não era terminar de lavar aquela louça ou de deixar o seu armário arrumado. Você queria ter contado mais história para o seu filho. Você queria ter passeado mais, tomado mais sorvete com seu marido, assistido mais um filme, ter dado um pouco mais a mão. É só isso que a gente quer, no final de tudo. Então, é importante que a gente entenda que a organização, não só a organização, mas a harmonização dos espaços, ela vai trazer saúde e vida e abundância para você, que é dona do seu espaço, que é dona do seu negócio, para sua família, e você vai ganhar tempo, porque tempo é precioso. E ter mais tempo para você sentar, fazer sua unha, cuidar do seu cabelo, ligar para uma amiga, ficar com o marido ou com a esposa, ficar um pouco mais com os filhos, não tem preço. Então, gente, a partir da semana que vem, nós vamos entrar no contexto prática. Eu vou começar a jogar informações para vocês, começarem a colocar a mão na massa, para vocês ganhar todos esses benefícios, porque é importante, a vida é uma só. Eu acredito que a vida são várias, tá? Mas vamos pensar racionalmente, a vida é uma só. Eu, como a Érica Oliveira Moraes, só estarei nessa terra uma vez, então não tenho tempo a perder. Então, às vezes, é importante você investir, se dedicar um período para você deixar a sua casa em ordem, o seu computador em ordem, as suas finanças em ordem, o seu planejamento alimentar em ordem, para você ganhar tempo. Porque se a gente não arruma tempo para fazer o que é preciso fazer, a coisa correta, a gente vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Então, se você não arranjar tempo para deixar os seus espaços organizados, quando você ficar doente por conta deles, aí você vai ter que parar. Se você não organizar
a sua alimentação, porque dá trabalho, porque demora, você vai ter que arrumar tempo para a doença, porque a doença vai bater na sua porta. Quando você estiver atolado, opa, tá tocando aqui, só um instante, deixa eu desligar aqui, peraí. Gente, parou. Quando você estiver atolado de dívida, até aqui, o SPC zerado batendo na sua porta, e eles pegar o seu carro, sua casa, sei lá, aí você vai falar, agora eu vou ter que ter tempo para organizar as minhas finanças. Então, a gente não precisa ser sempre assim, esperar a coisa ruim acontecer para a gente começar a se organizar. A gente pode começar agora. Com as pequenas dicas que eu vou passar aqui para vocês, vocês já podem colocar a mão na massa. E eu posso garantir por experiência própria. Uma vez que você organiza, depois você só faz a manutenção. E, gente, a manutenção é assim, ó. Hoje, eu limpo a minha casa em 2 palitos. Meu marido ainda comprou umas tecnologias aqui, que eu boto o trem para funcionar de um lado, eu já vou fazendo uma outra coisinha do outro. Eu falo, gente, tem mais nada para me fazer, que estranho. A gente não está acostumado a ter tempo livre para cuidar da gente, né? Mas é importante você ter tempo livre para você fazer uma meditação, fazer uma leitura, arrumar aquelas coisas que você... Opa, voltou aqui. No computador, ler uma história com seu filho, passear. Tudo bem que a gente está na pandemia ainda, né, gente? Pandemia não acabou não, viu, gente? Hashtag ainda estamos na pandemia, tá? Tudo bem que o governo ainda tá fazendo umas liberações, mas vamos ficar de olho. Então, gente, a ideia é que nós possamos entender na teoria e na prática como aprender a se organizar de verdade, para que a gente possa colher esses benefícios, tá bom? Então, eu espero ter contribuído com vocês com essas informações. Na semana que vem, toda terça e toda quinta, às 17 horas, estaremos aqui, eu estarei aqui, esvaziando a minha mente. Essa é a ideia, esvaziar totalmente a minha mente, para poder contribuir com vocês, com todos os meus ensinamentos, tudo que eu aprendi em relação à casa, as coisinhas de casa que eu amo, todo dia eu vejo alguma coisa, eu mexo em alguma coisa que eu adoro. Ainda preciso melhorar, ainda uns 50%, mas já estou bem melhor. E eu quero ajudar vocês a melhorar pelo menos 50%, né, gente? Depois a gente vai melhorando aos pouquinhos aí, tá bom? Fiquem com Deus, beijos no coração de vocês. Terça-feira voltamos falando como você pode começar a harmonizar a sua casa, tá? Então, vou falar coisas que está desarmonizado, coisas que está harmonizado para você, isso aqui fica, isso aqui vai... para você já começar a se movimentar aí dentro dos seus espaços, tá bom? Beijos no coração, fiquem com Deus e até terça-feira. Beijos!